Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho. E quem está conosco é o Dr. Glauco Arantes, psiquiatra. Os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento do trabalho e, por isso, são reconhecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Previdência Social por ser considerado um acidente de trabalho. Muitas vezes, a patologia psiquiátrica se desenvolve a partir do estresse ocupacional, que vem das cobranças abusivas, cumprimentos de metas, competitividade, e essas pressões levam o indivíduo a uma alteração psíquica. E para falar desse assunto, está conosco o Dr. Glauco Arantes. Dr. Glauco, é grande assim mesmo o número de pessoas que se afastam do trabalho por causa de problemas psiquiátricos? Os problemas psiquiátricos eles se configuram entre os principais motivos de afastamento. São várias as causas psiquiátricas que podem causar um afastamento, mas a gente tem, assim, notadamente, a depressão, a ansiedade, os problemas com substâncias, a quantidade de pessoas que fazem uso de álcool de forma abusiva e que tem problema por causa disso, não diminuiu nem um pouco. E ainda aumentou a quantidade de pessoas que fazem uso de crack, e acabam sendo afastadas do trabalho por causa desse uso abusivo do crack também, E hoje o crack a gente vê que está em todas as classes sociais, Não está deixando ninguém passar de liso. Mas a que isso se deve? Se deve a pressões, acúmulo de serviço, porque assim, já vem aqueles problemas que já são pessoais, E a pessoa precisa trabalhar. De qualquer forma, ela leva isso para o serviço ou vice-versa, do serviço para casa. A que isso se deve? É um fator só ou são múltiplos fatores, dependendo de cada indivíduo? As causas do afastamento do trabalho por causas psiquiátricas são multifatoriais. Basicamente, a gente observa características do trabalho em si, características da empresa e características pessoais, características do trabalhador. Então, a soma desses fatores pode ocasionar uma maior facilidade ou uma maior dificuldade da pessoa se sentir incapaz para o trabalho, se tornar de fato incapaz para o trabalho. Porque também existem as pessoas que se sentem capazes para o trabalho, mas que de fato não são. Sim. E existe também o contrário, pessoas que até estão capazes sim para o trabalho, mas se sentem incapazes. E a gente tem que trabalhar com essas questões todas, E às vezes também o ambiente de trabalho, A pessoa às vezes gosta do que faz, sabe fazer, mas o ambiente, por causa do tipo de empresa, não está se adequando a essa pessoa. Isso também pode ocorrer, São empresas com um modelo gerencial arcaico, muito antigo, que os gerenciadores não se atualizam, pode acontecer esse tipo de problema mesmo. Mas o administrador esperto está de olho nisso e não deixa acontecer, que seria assim, você tem uma pessoa que, vamos supor, adora trabalhar numa secretaria com várias outras pessoas, Mas o ambiente ali naquele trabalho, as relações interpessoais naquela secretaria não é boa, E isso pode gerar estresse, isso gera estresse, E esse estresse repetido todo dia, pode acabar facilitando o aparecimento de uma doença psiquiátrica. Mas pelos números, aqui a gente vê que as empresas precisam sim ficar mais espertas, Porque é um número altíssimo de pessoas que se afastam. Não digo isso afirmando que a culpa é só das empresas, claro que não. Mas é modelo arcaico, Hoje a gente vê que existem empresas que dão espaço para o funcionário ter uma forma de criar e de expressar mais aquela atividade melhor. Então, assim, para a pessoa saber que ela está sofrendo desse problema, o que ela pode começar a perceber? Porque a gente sabe que os sintomas realmente são diferentes, mas deve ter algum ponto que deve ser igual para todas as sensações, não é isso? Sim. Com relação à empresa, o que a pessoa pode observar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã, meu rendimento é 1. Sexta à tarde, sábado eu estou ótimo. Domingo de manhã,
já começa a dar um probleminha, domingo à noite, o sono já é ruim. Ou seja, essa piora do rendimento da pessoa, tanto faz do humor, ou até mesmo da capacidade que ela tem de fazer coisas, né? Que durante a semana cai muito, no final de semana aumenta muito, acaba o final de semana, cai demais. Então, isso é um indício. Por exemplo, então a pessoa tem aquela dificuldade, se sente lento, se sente cansado durante a semana, uma certa dificuldade de sair da cama pela manhã, né? A cama está se chamando para a gente ficar mais um pouquinho. E aí dá sábado de manhã, que a pessoa às vezes não tem que trabalhar no sábado, vamos supor. 7 horas da manhã ela acorda super disposta, né? E aí resolve consertar todos os problemas que estão errados na casa, sabe? Aquele carro que tem um tempão que ele devia levar, ele leva o carro na oficina, ele mesmo conserta, né? Rega todas as plantas, leva os meninos para passear, cachorro, se sente muito bem. E aí dá o início da semana de novo, começa tudo outra vez a cair. Normalmente esse aumento da energia dura só o sábado. O domingo já começa a ficar meio ruim. Isso é um indício, né? Já pode ser um indício. Tem alguma outra coisa que a gente pode estar observando no relacionamento interno com as pessoas? Porque às vezes você combinava muito bem com a turma, de repente já começa a ter problema com todo mundo. Sim, esse é um indício, aumento do nervosismo, uma sensação de fadiga. Sim. Né? Aquela sensação que eu estou cansado, estou esgotado, né? Eu não aguento mais. Sem paciência para ir para o lugar. Entendeu? Quando tem que trabalhar com o público, por exemplo, começa a evitar as pessoas, né? Começa, por exemplo, a pessoa tem um balcão para atender, começa a não querer ir ao balcão para atender. Mas quando fica reservado, aí se sente melhor. Isso são indícios quando começa a não tolerar o colega, né? Fala, puxa vida, eu vou ter que ir lá de novo, olhar para a cara do fulano outra vez, né? Refazer serviços, né? Não que tenha nada contra, às vezes só de ver a pessoa já cansa. Já cansa. Evita passar na porta do serviço, né? Tudo isso são indícios. Nos fins de semana, principalmente, não quer nem passar. Nem passar na porta, mas isso acontece muito mesmo. Acontece, é verdade. Tenho certeza que alguém em casa deve ter se visto nesses sintomas aí. Pode ser. Então, começar a observar e no próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho.